Este livro reúne duas novelas literárias compostas de homens bestas, que trabalham duro, sobrevivem com muito pouco, esperam o mínimo da vida e, em silêncio, carregam seus fardos e o dos outros. Os textos, em tom naturalista, retratam a amarga vida de homens que abatem porcos, recolhem o lixo, desentopem esgoto e quebram asfalto. Toda a imundície de trabalho que nenhum de nós quer fazer, eles fazem e sobrevivem disso. Fica por conta do leitor medir os fardos e contar as bestas. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje eu estou extremamente empolgada para fazer uma resenha de um livro que eu não gostei não. Eu amei, eu enlouqueci, saí na mesma hora procurando tudo que a autora tivesse escrito, porque eu queria ler tudo que a Ana Paula Maia, autora de Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, escreveu. Bom, eu acho que vocês não vão conseguir ver com a riqueza de detalhes que essa capa merece, mas eu vou aproximar um pouquinho a capa desse livro para que vocês possam dar uma olhada rápida. Quão bonito, quão incrível, quão bem feita é essa capa. Eu espero que eu tenha focado direitinho para vocês verem. Essa capa é praticamente um teste projetivo. Testes projetivos são aqueles testes, psicológicos, em que você mostra uma imagem para a pessoa, um borrão, o que seja, e ela enxerga alguma coisa ali, vai falar o que ela viu e a interpretação vai ser feita a partir disso. Essa capa é mais ou menos isso. Quando você olha, você não sabe bem o que é. Você vê um corpo humano, você vê uns tecidos parecendo um músculo, mas de repente você começa a ver um porco, um cachorro, uma cabra. Você começa a ver os elementos que a história vai apresentar. Eu fiquei muito surpresa com esse livro e positivamente surpresa, porque eu não esperava nada. Na verdade eu estava procurando alguma coisa para ler, não sabia bem o que, eu queria alguma coisa que me instigasse, me provocasse. Eu queria uma literatura que mexesse comigo, um texto que me tirasse da minha zona de conforto. E felizmente, numa esquina dessas, do mundo da leitura, eu me bati com a escrita da Ana Paula Maia, no fenomenal, Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Eu coloquei ele no Kindle porque eu achei o título interessante e achei a capa interessante, embora não tenha observado demoradamente para perceber esses elementos que eu comentei nesse instante. E aí eu comecei a ler, eu fui ler a apresentação, que foi essa que eu narrei no início do vídeo, e como não ser fisgado, como não ser laçado por essa apresentação, É uma convocação ao leitor, é um desafio ao leitor, é um desaforo esse texto que a Ana Paula Maia apresenta, e eu fiquei realmente tomada pela leitura. Eu comecei a ler, em alguns momentos foi muito difícil levar a leitura adiante, porque é um texto muito forte, é um texto contundente, é um texto soco no estômago. Eu vi inclusive esse comentário depois que eu postei, mas a sensação, você vê que acho que todo mundo que leu esse texto, ou a maioria que leu esse texto, teve a sensação de que é um soco no estômago. A Ana Paula Maia pega assuntos banais, ela pega pessoas comuns, como ela mesma disse na apresentação, pessoas que fazem, trabalhadores, pessoas comuns do dia a dia, que se tornam invisíveis porque o seu trabalho é completamente ordinário, e muitas vezes, ordinário no sentido de comum, E é um trabalho que ninguém quer fazer, é um trabalho que todo mundo enxerga como menor, mas que é essencialmente fundamental. Então assim, são duas novelas que compõem esse livro. A primeira é que dá título ao livro, Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, e a segunda é O Trabalho Sujo dos Outros. A primeira novela traz o personagem Edgar Wilson, só o nome já é sensacional. Edgar Wilson é um homem que trabalha com porcos, na verdade ele mata porcos, ele desossa porcos. Ele tem um colega, que é o Gerson, que é o amigo dele, parceiro dele, digamos assim, que trabalha também desossando porcos. A segunda novela traz o Erasmo Wagner, que é um coletor de lixo. Ele trabalha na empresa de coleta de lixo da cidade. E ele tem outras pessoas que trabalham junto com ele. Tem um primo, tem um amigo. Então assim, são pessoas extremamente comuns, pessoas do dia a dia, que podia ser o cara que você vê todos os dias varrendo na sua rua e que você muito mal dá um oi, E que ele muito mal responde o oi também. Talvez porque ele acha que ninguém vai dar oi pra ele, mas enfim. E o que eu achei incrível, eu sei que eu tô muito confusa nessa resenha, eu tô com uma dificuldade enorme, já falei pra vocês, sempre que tem um livro que eu acho sensacional, eu tenho uma dificuldade enorme de expressar, de contar a história dele, mas eu prefiro, se eu conseguir passar a emoção que eu tive nesse livro, eu tô satisfeita já, assim, o objetivo do vídeo tá completo, tá cumprido. O que me marcou muito na primeira novela é que, primeiro que o assunto já é esquartejamento de porcos, e isso por si só já é uma coisa violenta, suja, deprimente, uma coisa horrorosa.
A forma como esses homens lidam com o trabalho, a forma como eles se veem, a forma como eles interagem com os animais e como eles naturalizam aquelas ações horrorosas é surreal. A forma como a Ana Paula Maia apresenta isso pra gente também é surreal. A forma como ela mistura e como ela desmonta bondade, maldade, fraternidade, solidariedade, crueldade, falta de amor, o modo como ela mistura bem e mal nessas histórias também é outra coisa que mexe com a sua cabeça de uma forma absurda. Você começa a se questionar se existe uma fronteira realmente entre o bem e o mal, que fronteira é essa, quais os limites, né? Se é uma fronteira porosa e as coisas se misturam o tempo todo. Eu ficava apavorada e ao mesmo tempo encantada com a forma como o Edgar Wilson, que é o personagem, né, o que abatia porcos, como ele conseguia ser extremamente cruel, quase um psicopata, e ao mesmo tempo extremamente amoroso e leal. Isso pra mim foi uma das coisas mais mágicas que a Ana Paula Maia fez no texto. E no segundo livro também, assim, era tão chocante porque o Erasmo Wagner, que eu ficava chamando tempo de Erasmo Carlos, o Erasmo Wagner, o catador de lixo, a forma como ele refletia sobre a atividade que ele desenvolvia e sobre o lixo em si, e como a gente não se dá conta de várias coisas que a gente faz no dia a dia, como a gente se acha super bacana e super legal, e uma pessoa bastante cool e bastante politizada e bastante crítica, e como a gente muitas vezes não é nada disso, como a gente se acha uma ótima pessoa e a gente faz atrocidades sem perceber, como a gente ignora as pessoas, como a gente realmente torna invisíveis algumas categorias, e como é vergonhoso se dar conta disso, porque a gente se acha tão legal, né? E é horrível se dar conta de que você faz coisas de forma natural que você não deveria fazer, e como sua ficha só cai quando vem um texto forte desse para te lembrar. Então, assim, foi uma leitura muito, muito, muito boa pra mim. Assim que eu acabei de ler, eu reli alguns trechos, eu marquei muitas coisas, mas eu não quis... eu não vou reproduzir nenhum trecho aqui. Eu reproduzi no Instagram um trechinho, só pra vocês sentirem como era o estilo de escrita da Ana Paula Maia. Mas eu só tenho uma coisa a dizer dessa resenha. Assim, eu poderia fazer essa resenha em 10 segundos, apenas dizendo a frase: leiam o livro Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, da Ana Paula Maia, porque foi uma das coisas mais... Foi uma das experiências, não foi uma leitura, foi uma experiência que eu tive, uma das melhores leituras que eu já fiz. Assim, eu sei que a gente está no começo de 2015, mas eu posso dizer uma das melhores leituras que eu já fiz na vida. Se as outras coisas que ela escreveu foram tão boas assim, eu já virei fã dessa moça. Eu acho que ela teve na Bienal do Rio, do ano retrasado, não sei. É uma pena se você estava lá e não ouviu essa moça falar, porque se ela escreve assim, ela deve falar igualmente bem. Eu tô fã, assim, eu tô fã da Ana Paula Maia, eu quero ler tudo que ela escreveu. Eu tentei encontrar a página dela no Facebook para deixar uma mensagem, como eu fiz com a Anitta Deaca, mas eu não consegui, me perdi, não consegui me localizar, mandar mensagem direito, porque eu queria dizer para ela obrigada por escrever uma coisa tão legal e escrever, assim, discutir um tema tão importante de uma forma honesta, de uma forma dura como deve ser, porque às vezes a gente fica amaciando as coisas, amaciando algumas discussões, amaciando algumas questões, como se a gente não pudesse tomar a rebordosa que essas coisas merecem, mas a gente precisa. Algumas coisas têm que ser ditas de forma clara, dura, direta e honesta, que é pra gente dar um clique e acordar. Então é isso, eu fiz uma resenha praticamente passional, mas porque essa foi a minha experiência depois de ler Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos. E aqui nesse canal, você sabe, a gente não tem dignidade, a gente não economiza emoção. Se você gostou do vídeo, completamente confuso, eu sei, mas se você gostou, clica aqui no gostei, porque ajuda a divulgar o canal. Um beijo e até mais. Tchau.